Olá, sejam todos bem-vindos, à nossa capacitação, onde iremos falar, sobre a importância da prevenção de quedas no contexto hospitalar e também como o profissional de educação física está inserido no contexto hospitalar. O meu nome é Herbert, eu sou educador físico formado pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri. Sou mestre em ensino em saúde e atualmente, faço parte do programa de residência multiprofissional em saúde do idoso. Olá, meu nome é Karenina, eu sou residente na saúde do idoso, profissional de educação física e atuo juntamente com o Herbert na Santa Casa. Então, como a Karenina já mencionou para vocês, nós trabalhamos em conjunto aqui na Santa Casa de Caridade, de Diamantina, e hoje viemos falar com vocês, ter um bate-papo bem legal sobre a questão da prevenção de quedas. Algo que é muito importante a gente entender, que no contexto hospitalar também existe esse risco de queda. Então, a gente tem que criar, estratégias, principalmente nós profissionais de saúde, para estar trabalhando nessa prevenção. Então, para que vocês possam entender como que a educação física está inserida, nos serviços de saúde, especificamente no contexto hospitalar, vou apresentar um pouco para vocês aqui sobre o histórico, da profissão no Brasil, algumas transformações que foram fundamentais para a inclusão da educação física nos serviços de saúde. No ano de 1996, a criação de lei de diretrizes e bases da educação nacional passou a considerar a educação física uma disciplina obrigatória na educação básica. Isso foi um passo bastante importante para a profissão, pois a partir deste momento passou a ser valorizada, sendo obrigatória na educação básica, pois passaram a ter a consideração da importância dessa profissão para a saúde dos estudantes, manter um estilo de vida ativo. Dando prosseguimento aos acontecimentos que contribuíram para a valorização e inserção da profissão na saúde, no ano de 97, a criação da Resolução número 218 pelo Conselho Nacional de Saúde foi outro marco histórico importante para a nossa profissão, pois com essa resolução, a educação física passou a ser considerada uma profissão integrante à área da saúde, o que antes não era considerado, ao longo do tempo também, com a evolução e as transformações, no ano de 2006, o governo, observou os números do sedentarismo sendo cada vez maiores. E com isso, então, foi criado, a Política Nacional de Promoção à Saúde, a PNPS, que passou a priorizar aquelas ações voltadas para o combate ao sedentarismo. E essa política, então, veio de encontro com a profissão da educação física, pois o exercício físico é uma das principais estratégias para combate e prevenção do sedentarismo. Também, dando continuidade nessas transformações, no ano de 2008, outra questão de suma importância para a profissão da educação física foi a criação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, A gente conhece o NASF aí na atenção primária, e o NASF ele foi uma política governamental implementada que passou a dar possibilidade ao profissional de educação física de integrar as equipes multiprofissionais, porque o NASF ele é composto por uma equipe de profissões diversas que vem tratar o paciente de forma integral. E com isso a educação física passou a ter legalidade para atuar no contexto da atenção primária, atuando aí nos serviços de saúde. Mas como, que a educação física, ela vem chegando, então, no contexto hospitalar? Com o passar do tempo, a gente percebe que nessa linha do tempo, houve cada vez mais o crescimento, e a valorização da educação física como ferramenta de promoção da saúde.
Não sendo diferente, né, da atenção primária, na atenção secundária e terciária, no contexto hospitalar, também é observado, né, a necessidade da profissão da educação física nesse meio. Por quê? Porque o paciente, muitas vezes, ele está ali internado, né, está tratando uma questão de saúde que não tem relação com a atividade física, mas a atividade física, ela deve ser, né, realizada por todas as pessoas. Claro que tem aqueles casos, né, que onde tem pacientes que têm restrições para a prática de atividade física e isso deve ser respeitado. Mas na grande maioria dos casos, a atividade física ela vai ser mais benéfica, né, do que trazer prejuízo para o paciente. E quando o paciente se encontra hospitalizado, né, internado no contexto hospitalar, muitas vezes ele fica muito tempo ali parado, né, e muitas vezes deitado, e isso vai trazer prejuízos para a sua saúde física e também sua saúde mental. Principalmente a questão do enfraquecimento muscular, né, o estresse, a ansiedade vem estar aumentando nesse contexto. Então, a educação física no contexto hospitalar, ela é uma profissão que vem aportar essas condições e trazer, né, uma qualidade melhor ali na internação daquele paciente, tratando diretamente tanto a sua questão física quanto a sua questão mental. Mas para que nós, profissionais de educação física, né, possamos atuar no contexto hospitalar, então no ano de 2020, dia 7 de agosto, né, de 2020, o Conselho Federal de Educação Física ele criou, implementou a resolução CONFEF, né, número 391/2020, resolução essa, né, que vem a definir a atuação do profissional de educação física nos contextos hospitalares, né, reconhecendo que o profissional de educação física ele possui formação para intervir, né, nos contextos hospitalares em níveis de atenção primária, secundária ou terciária em saúde. Então, isso traz para a gente, né, profissional de educação física, uma legalidade para atuar nesses ambientes e também reforça a importância da nossa atuação nesses contextos, né? E aqui a gente observa que no artigo 3º, né, dessa resolução, é prerrogativa do profissional de educação física no contexto da área hospitalar coordenar, planejar, programar, né, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos nas áreas de atividades físicas e do exercício físico destinados à promoção, prevenção, proteção, educação, intervenção, recuperação, reabilitação, tratamento e cuidados paliativos da saúde física e mental na área específica, né, ou de forma multiprofissional ou interdisciplinar. Então, aqui a gente vê, né, uma legalidade para a gente estar atuando nesses ambientes e principalmente pautado na questão multidisciplinar, porque todo paciente ele deve ter uma atenção integral e o trabalho multiprofissional é de suma importância. Então, dando continuidade aqui para a nossa apresentação, agora eu vou passar a fala para a educadora física, né, para a Karenina, que ela vai dar continuidade aqui apresentando para vocês algumas ações que são desenvolvidas no contexto hospitalar aqui na Santa Casa de Caridade de Diamantina. Então, como o Herbert já mencionou, né, falou um pouquinho aí da resolução, né, sobre a nossa atuação, eu vou falar um pouquinho como é feita as intervenções do educador físico aqui na instituição. Nós temos o setor da hemodiálise, né? O educador físico ele atua com os pacientes durante o procedimento de diálise. O porquê da realização do exercício físico nesse momento? Nós sabemos que o paciente que possui a doença renal crônica, né? Ele tem uma perda da sua capacidade funcional, ele perde massa muscular, ele perde força, ele perde mobilidade. Ele tem risco cardiovascular, né, aumentado em decorrência da sua situação, e o exercício físico ele vem com o benefício, né, durante esse processo de diálise, com o aumento da capacidade funcional desse paciente, ele tem um ganho de força maior, ele tem uma mobilidade, ele tem um ganho de equilíbrio também, de resistência muscular. Então, aí a gente vê a importância, né, do paciente que é apto, né, a se exercitar durante esse processo de diálise.
E uma grande importância também da atuação do exercício nesse momento é que o exercício ele também ajuda aí na remoção de solutos, né, durante a troca de sangue aí nesse momento de diálise. Vou falar um pouquinho aqui sobre as clínicas de internação, né? Aqui na Santa Casa de Diamantina, nós temos a clínica cardiológica, cirúrgica, clínica médica e neurológica. O profissional de educação física, ele atua, né, em conjunto com outros profissionais nessas clínicas. No momento de corrida de leito, né, o médico, ele autoriza o educador físico a prática de exercício físico com um determinado paciente. Então, a nossa atuação com os pacientes dessas clínicas é através de autorização médica. Cartilha de prevenção de quedas, né? Nós, educadores físicos, né, produzimos uma cartilha para a segurança do paciente. Essa cartilha, ela vai tratar da prevenção de quedas. Então, são medidas aí para prevenir que o paciente venha a sofrer algum tipo de acidente em decorrência da queda. Nessa cartilha vai falar o porquê que acontece a queda e a prevenção, tanto no ambiente hospitalar como no ambiente domiciliar. Quando nós, profissionais, né, de educação física, vamos orientar o paciente, né, fazemos a entrega dessa cartilha, orientamos tanto o paciente como também orientamos o acompanhante. A cartilha ela vai tratar ali da prevenção dentro de casa, né? Então, por exemplo, no quarto, evitar fios espalhados pela casa, sempre manter uma iluminação para aquele idoso. A nossa cartilha ela vai tratar da prevenção de quedas para idosos. Por quê? Nós temos aqui na instituição um índice maior, né, de acidentes com quedas com os idosos. Porém, essa cartilha ela não é válida apenas para o idoso, mas também para pessoas e pacientes mais jovens. No ambiente do hospital, nós orientamos, né, do cuidado com o piso molhado, quando o paciente vai ao banheiro. Então, se ele sempre puder pedir ajuda para a equipe, né, que está ali para orientar, para ajudar esse paciente a se levantar, né, do seu leito, e orientamos sobre outras medidas também. Então, né, pessoal, reforçando a fala anterior, né, da Karenina em relação à prevenção de quedas, é muito importante também que os profissionais da instituição, né, estejam sempre orientando tanto o paciente quanto o seu acompanhante a essas questões. É muito importante, por exemplo, o profissional, né, seja o técnico da enfermagem ou o enfermeiro que passe, né, mais vezes durante o dia no quarto, reafirme, né, para esse paciente o cuidado, né, que ele deve ter durante os momentos que as moças da limpeza estão fazendo a limpeza do quarto, né, porque o chão vai estar ali molhado, o piso vai estar escorregando, e é interessante que o paciente espere o piso secar para estar locomovendo ali no quarto ou mesmo ir no banheiro, né. É importante também sempre deixar o acompanhante como um cuidador mesmo daquele paciente ali, porque nem sempre o profissional vai estar, né, disponível ali para estar de olho no paciente. Então, o acompanhante ele vai ter esse papel fundamental e é importante que os profissionais sempre deixem isso bem claro para eles, né? Porque isso vai evitar aí problemas dentro da instituição e proporcionar, né, de fato, uma internação com maior qualidade para esse paciente. Então, dando continuidade aqui à nossa apresentação, podemos também, né, perceber a atuação da educação física na ginástica laboral. Temos diversos funcionários, né, que trabalham aqui, trabalham pesado, trabalham muito, e sabemos que o trabalho ele vai trazer para o colaborador ao longo do tempo alguns prejuízos aí à sua saúde, né? E esses prejuízos eles devem ser melhorados ou diminuídos por meio de algumas estratégias. Então, a instituição nos convidou, né, para estar atuando na ginástica laboral para trazer uma qualidade de saúde melhor para esses colaboradores.
Então, a gente tem a ginástica laboral todas as quartas e quintas de manhã, com alguns funcionários, principalmente os funcionários da limpeza e da lavanderia, né? Onde a gente realiza aqui alguns exercícios de alongamento, uma ginástica mesmo, para estar trazendo para esse pessoal, né, um estilo de vida mais ativo e também fortalecendo a musculatura e aumentando a flexibilidade. Isso é muito importante para manter a saúde desse colaborador em dias. E ainda pensando na saúde do colaborador, né, nós realizamos uma capacitação multiprofissional com a equipe da residência multiprofissional, com os colaboradores da lavanderia, né, e da limpeza da Santa Casa. O que teve nessa capacitação? A gente trouxe algumas questões importantes sobre ergonomia no trabalho, sobre alimentação saudável, né, sobre a saúde bucal, com o intuito de proporcionar para esses colaboradores, né, informações que são de grande importância para a sua saúde. Pensando na ergonomia, nós da educação física, orientamos os mesmos sobre a importância de manter, né, uma boa postura durante a execução de suas atividades, de modo que não venha a trazer prejuízos para a sua saúde corporal, né, para a sua saúde física. E essa capacitação, ela se torna uma educação em saúde, né, onde a gente tenta trazer da parte, né, da literatura algumas informações que vão proporcionar qualidade no serviço desses colaboradores. Escala de Morse, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essa escala e a importância da utilização desse instrumento. A escala de Morse, ela vem com o objetivo de avaliar, né, o risco de queda de um paciente que é admitido na instituição. O porquê da aplicação desse instrumento, né? É importante avaliar o risco de queda do paciente pela segurança do mesmo, né? E pelos benefícios que essa escala pode trazer. Um dos benefícios da aplicação desse instrumento é que a equipe, né, a instituição, através da avaliação do risco de queda do paciente, pode adotar medidas de prevenção, adotar protocolo, né, para a segurança desse paciente. Como que é feito a aplicação da escala? O enfermeiro ou a equipe mesmo, né, com outros profissionais, podem estar fazendo esse questionário. A escala de Morse, elas são 6 perguntas, né? É uma mini entrevista com o paciente. E essas 6 perguntas, elas são pontuadas, né? E ao final tem a avaliação. Então, o paciente que ele tem um score ali, né? De 0 a 24 pontos, ele é classificado como um paciente de baixo risco. O que tem um score de 25 a 44 pontos é avaliado como de médio risco, e o de 45 acima tem um risco alto aí de índice de quedas, né? A escala ela é aplicada apenas para pacientes acima de 18 anos, e lembrando que são aplicadas apenas para pacientes que possuem mobilidade. Então, o paciente que ele é cadeirante, o paciente que ele é acamado, não se aplica esse questionário. Gostaria de agradecer, né, a instituição por ter nos convidado, agradecer aí o pessoal, né, da segurança do paciente, né, então sempre pensando medidas aí para a segurança dos mesmos. Então, pessoal, nós agradecemos, né, mais uma vez aí a todos vocês que, né, tiveram a oportunidade de assistir este vídeo, e também, né, pedimos a vocês que fiquem ligados aí no canal do YouTube da Santa Casa de Caridade Diamantina, que sempre agora, né, teremos a produção de conteúdos informativos aí, principalmente na perspectiva de educação em saúde, e será um prazer, né, ter essa contribuição aí da instituição com a sociedade. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.